Eu quero falar que o filme do He-Man é bom e quem não gostou só não gostou por causa de uma nostalgia do desenho antigo, mas o filme é bom. Vamos pro debate. Vou arrancar minhas orelhas, sem brincadeira. Eu achei O cara já bom. começa jogando a bomba, cara. Já jogou uma granada. Começou jogando uma granada. Tirou o pino, jogou e correu. É simplesmente isso que o Rafa Não, fez. assim, Eu joguei a falar que granada. o filme é bom, é O que vocês regular, acham né? Vamos que é ver. ruim? Não, então, mas o He-Man, então, só para saber, o He-Man saiu essa semana na Amazon, foi isso mesmo? Foi essa Foi. semana. Foi essa semana, né? Mas nem colocaram para aluguel, cara. Simplesmente jogaram lá do nada, apareceu de graça para qualquer um ver. É porque o filme não fez sucesso no cinema, então eles foram direto Foi mal, né? para o streaming. Eu lembro que o Davi tinha comentado que ele falou assim, pô, não vi o filme do He-Man. Lembra, Davi, que você falou? Achei que ele ia no cinema ainda. Cara, Falei assim, será que ainda dá tempo? ainda bem que não paga ingresso para ir ver no cinema, cara. Ainda Cara, eu ia bem. ficar muito bravo, cara. Eu ia ficar muito, Não é, muito, não muito é que o bravo. filme é ruim de tudo, cara, mas, nossa, assim, me decepcionou muitas coisas ali do filme, né? Bom, eu fui no Assim, cinema assistir, né? Então. Ah, Você cara, não assim, eu assistiu, achei. Joel, tu não? assistiu? O que Eu você fui no achou, cinema Joel? assistir. Tu Então, viu no cinema, visualmente, né? visualmente, assim, CGI, o visual, o não, figurino eu isso achei aí, pô. bacana. Agora a história realmente é doída, né? Uma comédia pastelão, uma comédia muito boba. Eu sabia que ia ser uma coisa de comédia e tudo, mas ficou uma comédia muito bobona, meio nonsense, assim. Dava para fazer uma coisa misturada, uma coisa séria com comédia, porque o He-Man ele tem um universo que é interessante, aquele universo ali galáctico, misturado com uma coisa meio medieval. Pô, dá para explorar aquilo ali, sabe, de uma forma mais interessante. Mas tirando isso, visualmente, tirando o He-Man, que eu achei ele meio frango, né? Dava para meter um CGI ali no He-Man quando o Adam virasse o He-Man, daria para meter ali um CGIzinho para ele ficar um pouco maior, né? O Mas Joel de queria resto, um He-Man mais shapeado, né, Joel? então, quando Não, ele. Porque tem, tu vê um negócio Muita meio gente reclamou folgado disso. aqui, o peitoral dele, aquele negócio lá que parece Tô uma. me sentindo na linhagem geek, cara. Não, porque tem que ter essa diferença. Não tinha. O cara não estava em forma, entendeu? Ele não ganhou muito físico, entendeu? Para um He-Man, não ganhou, não, cara. cara, tanto isso é verdade que o Joel tá falando, que tem uma cena desse filme do He-Man que ele encontra com o He-Man do passado, do Masters Sim, of do do universo antigo. O isso. cara velho é mais bombado que o. Ele tá mais Verdade. em forma do que o O próprio He-Man do Dominando com filme, cara. Eu 70 anos fiquei de de cara idade. com aquilo. Verdade. É Pessoal, é verdade. sommelier de shape, de peitoral. Não, mas eu vou ser bem sincero, ele podia ter o tamanho do Incrível Hulk, cara, que depois de se transformar, ele virar pro esqueleto e falar, vamos conversar, porque você deve ter tido problema na infância. Cara, desculpa, não dá, cara. Ah, então, Meu uma Não, comédia Deus, não muito dá. boba, né, cara? Eu vou ser bem sincero, ó, eu vou falar minha opinião real, cara. Fala Depois que sua eu assisti o opinião, que filme, depois eu falo a minha opinião. eu quero, vamos colocar os contrapontos aqui. Cara, eu acabei o filme, eu me lembrei muito bem do filme do Homem-Aranha 2 quando eu vi no cinema, Homem-Aranha aquele do Tobey Maguire. Porque na época a gente tinha essa dificuldade de ter um filme legal de super-herói, e aí parece que foi o primeiro filme que o cara conseguiu fazer uma coisa muito a cara de história em quadrinho. E quando chegou no final, eu falei, cara, finalmente um cara nos filmes conseguiu, um diretor conseguiu entender o personagem do quadrinho e transportar isso para a tela. Foi a primeira vez que eu vi, eu fiquei muito feliz, cara. Eu lembro de ter aquela sensação de felicidade dentro do cinema, de olhar e falar assim, cara, é isso mesmo, coitado do Homem-Aranha, porque ele precisava ficar com a Mary Jane, mas ele não consegue porque ele não pode, ele tem que salvar o mundo. E, cara, esse filme do He-Man foi o oposto. Eu terminei o filme desesperado, falando assim, cara, isso foi a pior que eu vi na minha vida em todos os aspectos. Eu nunca tinha visto um filme tão ruim. Sem brincadeira, até os créditos e os pós-créditos do filme me irritaram, cara. Me irritou tudo no filme do He-Man. Não tinha nada, nada, nada. Visualmente, história, roteiro. Não foi só o personagem, cara. Não, não sei, não foi só o personagem. Não teve nada. O roteiro parece que foi escrito na IA,
Nem visualmente tu gostou, Lico? Ah, muito mais ou Não menos, gostou, cara. né? Muito mais. Tinha coisa boa, teve coisas legais. Mas, cara, nossa, as lutas ruins, tudo ruim, cara. Tudo decepcionante, sabe? Humor ruim, se perdeu, tentou forçar uma nostalgia que não conseguiu. Foi muito ruim, cara. Muito, eu acho que foi desonesto o filme do He-Man. Essa que é a minha. Porque assim, não era para mim. Eu entendo assim, quando o filme não é pra gente, é uma coisa, não é pra mim. Cara, não adiantava tentar colocar o Buff Lundgren lá para falar, então, lembra daquele, você que é velho, você vai lembrar do filme. Você era pequeno, você assistiu isso no Sessão da Tarde. Cara, não foi para mim esse Então, filme. só que o Muito pior é ruim. que ele foi feito para nossa geração, né? Então, cara, E a galera isso que nova não dói. conhece, não sabe nem quem é He-Man, tá ligado? Nem sabe, cara. Isso foi feito pra gente. E não foi ao mesmo tempo. Isso é que doeu. É. Você terminou, Lico, de falar Cara, tudo? Você quer falar, Léo? Manda aí. Eu tenho mais coisas para falar aqui no meu coração, mas quer Fala aí. falar primeiro? o que eu Deixa eu achei falar então ruim uma desse coisa. filme, Fala, para Davi. Fala, falar fala. assim, pra falar assim de boa mesmo, o que eu achei ruim desse filme, cara? Primeiro, o roteiro, cara. Que roteiro horroroso, cara. Eu nunca vi um roteiro tão ruim, igual o Lito falou. Que roteiro, cara, que roteiro ruim, para começar, né? Aquele He-Man ele primeiro parece que tinha crise existencial, né? No começo até tudo bem, porque o cara, né? Mas, cara, depois com o passar do tempo do filme, cara, parece que o cara não se tornava o He-Man, entendeu? O cara ainda ficava batendo naquela tecla lá dele não saber quem que ele é, na hora que. Nas lutas também. O cara foi virar He-Man no final ali, que ele virou homem, né? Me desculpa a palavra, né? Mas, aquela cena dele pegando a espada lá, o He-Man caído lá ia pegando a espada ali, cara, aquilo lá pra mim foi ridículo, cara. Aquela cena lá dele querendo provar que veio. Aí os caras fizeram um humorzinho ali, meio pastelão, cara. Nossa, terrível, terrível, cara. Foi ruim, cara. O que Foi ruim. salvou desse filme, assim, no meu ver, cara, o que salvou desse filme foi CGI, as, as, os figurinos ficaram muito fiéis ao desenho, assim, questão de figurino ficou, assim, excelente, cara. Eu achei que Legal o também. esqueleto ficou muito bem retratado, e o esqueleto, cara, o esqueleto roubou a cena, assim, eu achei a Esqueleto, né? atuação dele muito boa, cara. Ele Foi. incorporou o personagem mesmo. Agora o resto, cara. Aquele fera eu Não, gostei. mentor bêbado, cara. Onde já se viu um trem desse? Colocar o mentor lá, depois o cara se decepciona da vida lá, fica lá igual um bêbado de rua, cara. Nossa. Não, claro, ficou horroroso. Muito ruim, velho. Cara, o fera eu achei demais aquele fera, cara. Eu gostei. Ficou legal. Não ficou O ruim, não. CGI dele Visualmente não ficou ficou muito ruim. Não legal. ficou. Você tem razão, Joel. Ó, Visualmente não vamos ficou lá. ruim. Eu acho que Nossa, só visualmente a Rafaela gostou ele tá muito 100% bom. disso aí, cara. Visualmente ele tá muito bom o filme mesmo, né? Quando vocês falaram lá no grupo, eu fui assistir, eu fui ver assim, falei, cara, deve ser a pior coisa do mundo, deve ser uma bomba esse filme, deve ser horrível. Só que, velho, quando eu comecei a assistir o filme tem problema? Tem problemas. Igual eu acho que, por exemplo, tem muitas piadas que entram em hora errada, né? Você tem ali, às vezes, uma forçação muito de barra pro Adam não crescer logo ali no início de filme, porque eles querem fazer o Adam se desenvolver no final do filme. E isso dá uma arrastada. Mas só que eu assistindo o filme, eu olhei e falei assim, cara, como o filme ele cumpre bem o seu papel. Ele não é um filme, tipo assim, horrível, que ele deixa a desejar. Pelo contrário, ele cumpre bem o papel dele. Até porque quando você ia assistir o desenho do He-Man, o desenho do He-Man não era um baita de uma obra-prima épica. Na época que ele foi lançado para vender bonequinho. Então, quando você traz o He-Man para hoje, o filme ele acaba cumprindo bem, porque ele é um filme que você vê, por um exemplo, a questão ali do próprio herói, o CGI é muito bom, a luta era muito bacana, mas você vê um roteiro que ele busca fazer com que o personagem ele evolua, porque tá certo, teve coisas que eu até questionei ali com a Amanda, e eu até falei, ó, eu acho que os meninos não gostaram, foi porque às vezes o He-Man é muito bobo ali, quando ele tá na Terra, que às vezes destoa, e passou 25 anos na Terra,
Só que aí ele age como se ele tivesse 7, algumas vezes ali, quando ele está procurando a espada e tudo mais. Né? Tem uma discussão ali sobre a questão da masculinidade também, né? Que a gente acaba vendo ali. Mas mesmo tendo esses defeitos, se você for comparar com outros filmes, você vai ver que o filme ele não é ruim, né? O filme ele é bom. Você tem ali as questões legais acontecendo. O esqueleto está muito bom, né? As lutas estão muito bacanas, entendeu? E a história também tá uma história legal. Embora, por exemplo, seja um Ctrl-C, Ctrl-V no filme do Mortal Kombat 2, não sei se vocês chegaram a assistir, mas é uma história muito legal. Eu achei legal a história. Eu não acho que é tipo assim, nossa, que terrível, esse filme tá horrível, porque eu tô vendo vocês virando falando, tá ruim, o roteiro é ruim, mas por que o roteiro é ruim? Entendeu? Quais que são os furos de roteiro que tem no filme? Não, porque entendeu? O roteiro ele é muito bobo, cara. O He-Man é bobo, ele tem algumas cenas bobas. Tá, mas aí se for ser fiel ao desenho, o desenho também tem algumas cenas bobas, tanto que virou meme. Então, nesse sentido, eles buscaram ser fiel. Né? Então, eu acho que como eu fui com a expectativa meio baixa, e aí eu vi o filme, parecia que o filme é um filme da Capitã Marvel, um filme Miss Marvel, mas como eu fui ver, não era. Entendeu? Então, eu acho que, assim, tipo assim, é óbvio, é perfeito? Não é perfeito, mas também não é essa destruição toda que o pessoal fala que não, eu acho que tem ali uma questão legal e tem ali também uma discussão acerca de como é a geração Z hoje, a geração Y, que o pessoal tem muita dificuldade de ter segurança. Então, por exemplo, a geração Y, depois da geração Y é qual? Millennials, Boomers? Acho que é Boomers. Segundo o alfabeto é Z, né? Então, o que acontece é o seguinte, são gerações que o pessoal já tem mais segurança. Aí você pega uma geração XZ alfa, já é uma geração que o pessoal já tem esse problema. Então, você vê eles tentando retratar isso no filme. E sobre a questão, por exemplo, o He-Man, ele conversa demais. Isso é o Super-Homem. O Super-Homem conversa pra caramba. Às vezes dá raiva. Só que aí, no final, tem uma cena que é muito interessante, porque ele chega pro caveirão lá, o esqueleto, e fala pro esqueleto assim, a gente vai brigar aqui agora, mas você quer se arrepender? Né? Aí você fala assim, mas o cara quer conversar de novo e tudo mais. Mas aí o esqueleto vai falar assim, você é bobo, He-Man, eu não quero me arrepender porque eu sou mal mesmo. Isso ali é uma crítica ao cinema de hoje. Por quê? O cinema de hoje, o pessoal quer fazer todo vilão ter um passado de sofrimento. E o esqueleto, ele é um vilão que ele é mau. Ele fala com o He-Man, olha, eu sou mau, eu escolhi ser mau, eu gosto de ser mau. Aí quando o He-Man de fato vê que o cara é mau mesmo, aí fala, beleza, então tá bom, vamos pro pau. Foi lá e arrebentou o cara no pau, entendeu? Aí essa parte aí, aí eu curti o He-Man lá, dando uma surra nele. Ele chegou ali e realmente ele derrotou o esqueleto, aí até matou o esqueleto lá, né? Matou, entre aspas, que a gente sabe que o povo na cultura pop não morre. Mas aí matou o esqueleto lá porque, velho, esse cara é mau, não tem pra onde correr. Então, ele foi quando ele viu que o diálogo não ia resolver, ele falou, velho, vamos pro pau aqui. Porque não é aquele dilema. Quando o cara é muito poderoso, você sair dando porrada em todo mundo, ele se torna um destruidor. Entendeu? Então, eu vejo basicamente isso. Né? Óbvio, tem defeito? Tem defeito. Mas mesmo ali tendo defeito, não acho que é aquela coisa horrível, né? Essa que é a questão. Tu tá sozinho. Tô tentando derrubar o Rafa, mas eu não consigo. Boa noite, o He-Man. Filme tirou a essência do desenho. Não, eu acho que é totalmente o desenho. Inclusive, você tem um meme dele. Agora eu tenho que falar, cara. Desenho. Tem muita coisa do desenho ali. Não é. Voltemos ao desenho animado. Olha só, o que acontecia? Na época, quando criaram o He-Man no comecinho dos anos 80, lá no desenho animado, o que tinha? Tinha o desenho, a Filmation, que fazia esses desenhos, ela fazia o Tarzan e fazia o Flash Gordon. Ainda dá para achar esses desenhos no YouTube, ainda tem. O Tarzan eu não sei, mas o Flash Gordon você acha fácil. O Flash Gordon, ele era aquele típico herói que ele resolvia tudo. Ele era um cara que era super corajoso, resolvia tudo, ia para cima.
dos problemas, indiferente se ele dava conta ou não. Ele sempre era muito corajoso, honrado, é aquele que não deixava o mais fraco se prejudicar por causa dele. Ponto. Tá. Aí o que ela fez? Ela estava usando essas técnicas de animação avançadas dela lá, porque eram bem legais as técnicas de animação da Filmation, e fez o He-Man. E o He-Man foi totalmente baseado e os caras falaram, eu quero vender esse monte de brinquedo aqui, cria uma história para mim e se vira. E os caras pegaram simplesmente, bateram tudo no liquidificador que eles foram encontrando, tanto que até hoje o desenho do He-Man tinha aquele negócio que só quem sabia a identidade secreta dele era o mentor, a feiticeira e o Gorpo, né? Gorpo. Assim, era assim, por que ele tinha uma identidade secreta? Às vezes não tinha muito porquê de ter identidade secreta. E o que acontecia? O He-Man, o Príncipe Adam, ele era aquele personagem tipo Zorro. Era tipo aquele personagem que fingia, tipo o Clark Kent, que finge que ele é meio atrapalhado, meio preguiçosão, é o cara que não quer saber da confusão, e a Tila ficava brava com ele porque ele fingia que ele não gostava da confusão, que ele não queria saber de briga, justamente para poder manter secreta a identidade dele, que ele era o cara mais forte do universo, ninguém dava conta de lutar contra ele. Então ele era um cara super forte, super másculo, cara. Então, assim, ele só fingia que não ser isso. O Pacato, talvez sim. O Pacato, antes de ser o Gato Guerreiro, que o Pacato sempre não queria virar Gato Guerreiro, porque ele era covardão. E aí ele virava o Gato Guerreiro e ficava corajoso. Mas sempre dava a entender que o Pacato não queria a transformação. E o He-Man não. O He-Man, ele fingia, como o Clark Kent fazia, como o Zorro fazia, ele fingia que ele era o moleirão, mas ele não era, cara. Ele era o cara. Agora, quando você chega no filme, na primeira cena do filme já, começa lá o Adam lá, gaguejando, cara. Cara, isso já começou mal. Porque assim, ele já está mostrando para o público que ele está gaguejando. Ele não é o He-Man. Ele não é o He-Man. Ele pode ser qualquer outro personagem que ele quiser, mas ele não é aquele He-Man do personagem do desenho animado. Ele não é. O Rafael tá sozinho, não adianta. Mas só que a questão que acontece é o seguinte: no desenho não mostra nenhum tipo de desenvolvimento do He-Man até ele chegar nesse ponto de segurança, porque por mais coisa que seja, ninguém nasce seguro desse jeito. Eu vou assim, cara, ser sincero. Não achei que ele desenvolveu nada nesse filme. Ele acabou o filme do jeito que ele começou. Eu também não. Tem uma cena em que o He-Man tá com o pai dele. E eu lembro desse desenho, né? E eles conversam lá, né? Então, o pai, ele tipo assim, tem uma certa honra de ter o Adam como príncipe, né? Porque ele treinou ele desde pequeno, tudo. Então, aquela parte lá que eles falaram, que eles fizeram o Adam fraco lá, no meio daquela galera lá, aquilo lá foi meio inventado, cara, porque aquilo lá, no desenho animado, que lá não existe. O Adam, ele nunca foi um cara que foi retratado no filme. Ele era um cara que, igual o Lico falou, ele era um cara, assim, que era dado, assim, como se um cara que fugia do conflito, que não queria demonstrar, mas o Adam nunca foi um cara, nunca foi aquele garoto lá, entendeu? E também eu achei que essa parte da cidade ali, dele vivendo com os humanos, cara, estenderam demais aquilo lá, cara. Porque mesmo a galera da nostalgia, antigamente, o que eles querem ver, cara? Eles querem ver mais a Eterna, quer ver mais os personagens. Claro, as cenas de lutas foram muito boas, né? Isso aí eu não posso, assim, não tem nem como falar. Realmente, as cenas de lutas, os efeitos especiais foram muito bons. Mas aquela parte do Adam, né? Ainda com os humanos e todo aquele conflito existencial dele, tudo aquilo lá, cara, eu acho que enrolou demais aquilo lá. Para mim, aquilo lá foi assim, foi a gota d'água. E também, depois, quando ele vai para a Eterna, cara, eu acho que ele tinha que ter assumido mais. Agora não, agora que eu já sei quem eu sou, né, da onde eu vim, né, agora eu tô aqui, agora eu vou ser o He-Man. Mas mesmo assim ele ainda fica naquele, né, naquela dúvida, tudo, né, não sabe, né, muito bem. Aí
Ele começa ainda ainda não sei, cara. Eu acho que os caras erraram demais no roteiro. Se tivessem feito um Não roteiro parecia, tinha hora melhor. que parecia o Jorge o Rei da Floresta, cara. Não era o He-Man, era o É. Jorge o Rei da Floresta. O nível de piada ficou meio. Falar, cara, onde é que eles estão indo com isso daí? Não tem lugar nenhum. Sei lá. Bom, agora tem a cena do pós-crédito, que é provavelmente a She-Ra que vai ter a continuação, né? E, bom, a She-Ra foi Eu a acho minha que vai primeira... ter continuação. Então, a She-Ra, que foi a minha primeira crush dos desenhos, eu tenho que revelar isso. Assim, se for me basear no He-Man, eu não vou me perder meu tempo indo assistir um cinema, cara. A She-Ra Ah, foi a vai mesma sim, coisa. dependendo, ainda mais se for uma atriz que você acha bonita. Ah,